Paz do Senhor a todos, uma boa noite a vocês, meus queridos e meus amados irmãos. Nesta noite eu quero trazer uma palavra para vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25. O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, um anjo do Senhor, dizendo a José, filho de Davi, não temas receber tua mulher, porque nela foi gerada do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem concederá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, quer dizer Deus conosco. Despertando José do sonho, fez como ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não conheceu enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Sabemos que essa história do nascimento de Jesus, ela é escrita em 2 livros. O nascimento de Jesus não é escrito em Marcos nem em João. Mas o nascimento de Jesus vai ser escrito no Evangelho de Mateus, que nós lemos aqui, o capítulo 1, do versículo 18 ao 35. E no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 25 ao 38. E são histórias parecidas, são as mesmas histórias. O livro de Mateus, Marcos e Lucas são livros sinóticos, ou seja, que tem muitas coisas em comuns. No livro de Mateus, no capítulo 4, podemos ver que tem a tentação de Jesus Cristo. E no livro de Lucas também, o capítulo 4, por coincidência, a tentação de Jesus. E no livro de Marcos também tem, resumindo, sobre a tentação de Jesus. Então, os evangelhos sinóticos são coisas parecidas, são histórias parecidas, mas narradas de forma diferente. O evangelho de Mateus foi narrada pelo evangelista Mateus. O evangelho de Marcos foi narrado por Marcos. E o evangelho de Lucas foi narrado por Lucas. E o evangelho de João foi narrado pelo apóstolo São João. Então sabemos que o nascimento de Jesus teria que se cumprir. E melhor dizendo, Eva, juntamente com seu esposo, come daquele fruto do jardim do conhecimento do bem e do mal. Todos conhecem a história. E eles saem, a presença de Deus sai da vida deles. E eles perdem o direito de alimentar da árvore da vida. E a serpente os enganou Eva e disse: tão somente se comeres essa semente, dessa fruta, certamente não morrerás, e abrirás os olhos e será como Deus. Mas Adão e Eva teve que morrer. E para eles poderem entrar na terra prometida, que é a nova Sião, que é a nova Jerusalém, eles teve que esperar a vinda do Messias. Todos que morrerem, que era descendente de Abraão naquela época, que adorava o Deus de Abraão, quando Jesus morreu,
Ele desceu às profundezas do inferno e levou o seu de Abraão para o paraíso. Mas antes disso, a vinda de Jesus se cumpriu. Os profetas já falavam. Moisés falou da lei sobre a vinda do Messias. O profeta Isaías, o que mais profetizou. O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel. A maioria dos profetas, se eu não me engano, parece que todos os profetas, ou quase todos, se eu não me engano, falou da vida do Messias, que Cristo, ele iria vir. E para Cristo vir, ele teria que nascer. E o povo de Israel ficou 400 anos sem escrever a história na Bíblia, a história do acontecimento da história de Israel. E depois de 400 anos, Deus lembra da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. E Deus aparece, o anjo Gabriel, melhor dizendo, aparece para Maria e fala: não temas, Maria, porque você foi escolhida para gerar em seu ventre o Cristo, que é o Messias. E Maria fala: como pode, Senhor? Eu não conheço homem nenhum, como é que eu posso gerar uma criança? Ou seja, ela nunca teve relação sexual com ninguém. E para gerar uma criança tem que haver relação sexual, mas não houve relação sexual com ela. E o Espírito Santo pousou-se sobre ela e ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E ela contou este sonho para sua esposa. Esse sonho não, melhor dizendo, essa visão que ela teve, esse aparecimento do anjo verídico, melhor dizendo, ela contou para o seu esposo não querendo acreditar. E ele resolve deixá-la secretamente. Achou que Maria estava com a barriga grande, achou que ela tinha traído ele. Se fosse eu, se fosse você, nós levaríamos para ser apedrejado ali com os fariseus. Mas José é um homem íntegro, temente a Deus. E o anjo aparece para José e fala: não temas receber Maria como sua esposa, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Então, sabemos que o nascimento de Jesus aconteceu aí. E quando Jesus nasce, o rei Herodes atenta matar a Jesus. E os 3 magos falam: onde que vai nascer o chamado Cristo, para que nós vamos e adoramos ele levamos presentes. E um dos que está lá no palácio de Herodes, que os profetas falam que ele vai nascer em Belém. E Herodes fala: avisa para mim onde que vai nascer, avisa para mim onde que esse menino está, que eu irei para adorá-lo. Mas Herodes, ele só queria matar aquela criança, porque Herodes ele não sabia que o reinado de Jesus não era deste mundo. Se ele soubesse, ele não tinha importado, mas ele achava que o reinado de Jesus ia ser neste mundo. Herodes ele achava que Jesus ia tomar o reino dele, mas não foi bem assim, porque o reino de Jesus não é deste mundo. E o anjo fala em sonho para José: Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. E o anjo aparece para José em sonho e fala: José, foge para o Egito, porque Herodes tenta matar a Jesus. Ele foge para o Egito, e lá do Egito ele fica sabendo que Herodes morre. Então, em lugar de seu pai, que Herodes que morreu, reina Arquelau. Então José, temendo
voltar para Jerusalém, ele resolve, terminando de voltar para Belém, ele resolve ir morar melhor dizendo, em Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele seria chamado Nazareno. E Jesus começa, Jesus fica separado da sua família por 3 dias. 3 dias a sua família procura ele e não acha. Ele fica separado da sua família. E a família de Jesus, Maria e José, acha Jesus, fala, onde que está você, Jesus? E Jesus fala, não sabe que eu vim tratar negócios do meu pai. Jesus com 12 anos, os fariseus, os escribas, o povo da lei ficava encabulado com tanta sabedoria de Jesus. Tanta sabedoria, um menino de 12 anos. Mas sabe a coisa? Então o ministério de Jesus Cristo com poder, com autoridade, com unção, vai começar aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, vai Jesus para ser batizado por João. E João fala, mestre, o Senhor que vem para ser batizado por mim, eu que careço ser batizado pelo Senhor. E Jesus fala, me batiza para que convém cumprir todas as justiças. Jesus nos ensinou que nós temos que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus foi batizado naquele momento. E o Espírito pousou no ombro dele como se fosse uma pomba. E João Batista tinha certeza que Jesus era o Cristo, era o preparado de Deus. Então Jesus começa a fazer os seus sinais de prodígios ali em Caná da Galileia. Jesus ele transforma água em vinho. E assim a fama de Jesus começa por toda a Galileia. Muitos falam, lá apareceu um profeta, diz que ele faz sinais, diz que os coxos andam, os cegos vê, os leprosos são purificados, pessoas endemoniadas são libertas, mortos ressuscitam. Quem sabe não é este que é o Cristo? E muitas pessoas se alegram, mas muitas pessoas não se alegraram, que eram os fariseus, que eram os doutores da lei daquela época. Encheram de inveja, porque Jesus falava com autoridade, não falava igual eles. Encheram de inveja e arquitetaram um plano para matar Jesus. E eles, aproveitando dessa ocasião que Judas ofereceu Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus orando, após ele orar, a hora que ele estava orando no Getsemane, melhor dizendo, ele estava chorando, suando gotas de sangue. Ele estava suando gotas de sangue. E ele disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. E lá em seguida lá vinha o traidor. Jesus é beijado no rosto com um beijo. Judas traiu Jesus com um beijo. Vendeu ele por 30 moedas de prata. E Pedro puxa da bainha a sua espada e corta a orelha do soldado Malco, que veio para prender Jesus. Então eles prenderam Jesus. Eles açoitaram Jesus 40 vezes. Judiaram de Jesus. Lançaram sorte nas suas vestes. Colocaram uma coroa de espinho. Cuspiram na sua face. Esbofetearam no seu estômago. Deram soco no seu estômago, dizendo. Bateram na sua face. Então escarneceram de Jesus. E Jesus morreu. E Jesus passou, dizendo, Jesus passou por esse sofrimento por amor de mim, por amor de você. Às vezes nós não damos lugar para Jesus. Jesus a todo tempo está batendo no teu coração para fazer entrada,
Mas você não deixa, não deixa Jesus fazer morada. Se você abrir o seu coração, Jesus ele faz morada. E Jesus ali na cruz do Calvário, sendo crucificado, pregaram pregos nas mãos de Jesus, amarraram os pés de Jesus, amarraram o braço dele e pôs ele na cruz. E antes dele morrer, ele fala: está consumado. Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. E o centurião que estava ali disse: verdadeiramente esse homem é justo. O céu se escureceu e o véu do templo rasgou de cima e embaixo, para me dar direito a mim e a você. Qualquer momento que nós drobarmos os nossos joelhos ao Senhor, Jesus nos perdoa. Qualquer momento que nós estivermos sentados ou deitados, Jesus ouve as nossas orações. Nós temos que viver em oração, em santidade, porque Jesus ele pagou o preço por você e pagou o preço por mim. Porque a Bíblia nos fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça foi dada por intermédio de Deus. No tempo da lei era olho por olho e dente por dente. No tempo da lei, quem era salvo era só os que obedeciam à lei de Moisés, o verdadeiro servo justo. Mas ninguém deu conta de obedecer a lei de Moisés. Quando a pessoa desobedecia à lei de Moisés, ele ia lá sacrificar um pombo ou um carneiro para simbolizar que estava pedindo perdão por seus pecados, que estava pedindo perdão. E hoje nós estamos na presença de Deus. Quando nós pecamos contra Deus, nós pedimos perdão. Hoje não precisa de você fazer sacrifício de carneiro, pombo, de animais, porque Jesus ele rasgou o véu de cima e embaixo para me dar direito a mim e a você morar na Nova Jerusalém. Jesus ele cumpriu a lei. Ninguém deu conta de cumprir a lei, mas Jesus ele deu conta de cumprir a lei. Jesus ele amou o mundo, Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E sabemos que Adão e Eva já estão com Jesus no paraíso. Agora aquelas pessoas que morreram depois de Cristo para cá, elas vão ser ressuscitadas juntamente com os vivos na ressurreição do justo. Que é em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Jesus vai buscar um povo zeloso, um povo remido, um povo que guarda seus mandamentos. A Bíblia nos fala: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A tua coroa que te espera, meu irmão, é a salvação. Lá no céu não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter angústia, vai ter adoração, vai ter louvor, a palavra vai cessar, vai ser só glória a Deus o tempo todo, tanto vai ser bom. Nós vamos alimentar de mês em mês a fruta da árvore da vida. E lá na Nova Jerusalém não vai ter sol. Quem vai iluminar a Nova Jerusalém vai ser a luz do Cordeiro de Deus, que vai iluminar toda a cidade. Meus irmãos, vamos para Jesus agora. Amanhã não te pertence, não deixa para ir para amanhã, porque amanhã pertence ao Senhor. Você que não teve um encontro, você que está desviado, volta para a presença de Deus, que é o maior presente que Deus te deu foi Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade
E eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então essas palavras no nome do Senhor Jesus.